Saudações humanos, aqui é a Angel. Hoje eu vim finalmente explicar o que são as dimensões, porque eu vivo falando disso nos meus vídeos e eu acho que muitas pessoas não entendem ainda o que realmente são, as dimensões no caso. Então eu vou explicar com palavras bem simples e de forma clara. No meio da espiritualidade é bem comum que você ouça falar de terceira, quarta e quinta dimensão, principalmente, porque a terceira dimensão é a dimensão que a gente tá, né? A dimensão física tridimensional. E o planeta tá passando por uma transição rumo à quinta dimensão. Então a gente vai passar pela quarta também. Já estamos, na verdade. Então eu vou me aprofundar sobre a terceira, quarta e quinta dimensão em outro vídeo. Aqui eu vou falar exatamente o que é as dimensões e vou dar uma passada por cima sobre o que é cada uma delas. Então vamos começar. As dimensões nada mais são do que estados de consciência que levam os seres a vibrarem de maneiras específicas, criando então realidades com densidades diferentes. Cada dimensão vai ter um certo nível de densidade. Essa realidade que a gente está aqui, ela é bem densa e por exemplo, se você pegar a quinta dimensão, ela é bem mais sutil, bem menos densa do que essa que a gente está vivendo agora. Começando então pela primeira dimensão, ela é a dimensão dos átomos, das moléculas, dos minerais e da água também. Então, você pode se perguntar, se dimensões têm a ver com estados de consciência, então essas coisas também têm consciência? Sim, gente. Como eu expliquei no meu vídeo sobre o que nós somos, tudo está dentro da consciência, tudo é feito pela energia da consciência, energia de inteligência primordial. Então, tudo que você vê tem um estado de consciência, sim. Inclusive coisas inanimadas que a gente acha que não tem e na verdade tem, só que o padrão de consciência deles, específico deles. No caso dos seres de primeiras dimensões, que são os átomos, a água, as moléculas, eles são seres unidimensionais, então eles não têm consciência de outras dimensões. E a única forma que eles se comunicam é através das sensações, né? Por exemplo, a água, ela fica fria, fica quente. Então é um estado de consciência bem primitivo, digamos assim. Não existe muito isso de estados primitivos de consciência, porque na realidade tudo é uma experiência, certo? Mas eu vou usar esses termos para facilitar o entendimento. A segunda dimensão é a dimensão que engloba as plantas e os animais. Daí, a partir daí, é interessante a gente entender que cada dimensão tem a parte alta e a parte baixa. Porque no caso, as plantas, elas fazem parte da baixa da segunda dimensão, que é a dimensão que está mais próxima da primeira dimensão. Ou seja, elas têm menos sentidos do que os animais, isso é óbvio. Elas estão em estado de consciência mais simples, digamos assim. Elas são bem mais simples. É comum que as dimensões elas vão ficando mais complexas quanto mais você eleva. Então, as plantas são bem mais simples do que os animais, elas têm sim o estado de consciência delas, só que elas estão na baixa segunda dimensão, enquanto os animais eles estão na alta segunda dimensão e estão mais próximos da terceira, que é onde a gente está. Você vê que os animais mesmo já possuem os 5 sentidos, já têm consciência de outras dimensões e eles estão bem mais próximos da gente. Inclusive, tem animais que têm ego, como os golfinhos e as baleias. Então, é um estado de consciência bem mais complexo. E finalmente chegamos na terceira dimensão, que é onde nós estamos agora, mesmo que isso já esteja mudando, tá? Mas basicamente a terceira dimensão ela já envolve vários sentidos, já envolve toda uma complexidade, né? De mente racional, de sentimentos, de emoções, de consciência, inclusive extrafísica, né?
Mas o que mais difere a terceira dimensão da segunda e da primeira é que o universo, que é a gente, ele começa a tomar consciência de si mesmo, então ele possui o ego. Todos os animais de terceira dimensão, no caso é a gente tem ego. E o ego é quando o todo começa a tomar consciência de si mesmo. Você já tem o seu mundo interno, digamos assim. Existe essa percepção do eu. A quarta dimensão é a dimensão do plano astral. É uma dimensão que vai além do físico, né? Porque você envolve, sim, sentimentos, sensações, os 5 sentidos, percepção do eu, né? Que é o ego. Só que você vai além da matéria, nesse caso. Aqui na terceira dimensão, a gente já consegue ter sentidos extrafísicos, né? Como a intuição, você pegar aí clarividência, sabe? Algumas coisas assim. Só que no plano astral isso é o comum, né? Certo? Porque você já tá no seu formato de espírito. Mas como eu falei no começo do vídeo, na verdade as dimensões são estados de consciência. Então, já existe pessoas vivendo em frequência de quarta dimensão aqui no planeta Terra, numa realidade que seria terceira dimensão, né? Só que já existem pessoas que vivem em quarta dimensão porque, como eu falei, depende do seu estado de consciência e da sua vibração. Então, pessoas que têm muita consciência do plano astral, lógico que você vai começar a vibrar diferente. Você ter consciência do que vem depois da morte, pessoas que fazem muita projeção astral, que já estão no caminho da espiritualidade, elas já estão vibrando em quarta dimensão. Então, você não precisa morrer para estar na quarta dimensão, tá? Tem tudo a ver com seu estado de consciência. E finalmente a quinta dimensão, que é para onde o nosso planeta meio que tá indo, né? Nessa transição planetária. A quinta dimensão é uma dimensão de luz. Ela é uma dimensão muito mais sutil do que a terceira e a quarta, onde os seres eles já têm muito mais autoconsciência de si mesmo e já têm consciência de que tudo é uma coisa só e já estão conscientes das leis universais, o que não acontece na terceira e quarta dimensão. Até porque na terceira e quarta dimensão a gente ainda experimenta essa ilusão da separação, ilusão do tempo, da morte. Isso na quinta dimensão não existe. Lá eles já trabalham com a eternidade e com o fato de que nós somos todos um e já estão completamente despertos para o amor incondicional, que é uma experiência que a gente ainda está aprendendo a viver aqui, né? A partir da sexta dimensão, começa a ficar meio difícil da gente imaginar, porque até a quinta dimensão, os seres eles até escolhem ter corpos físicos, só que a partir da sexta dimensão você já não lida com consciências físicas e você encontra consciências totalmente unificadas. Você encontra seres de consciência crística mesmo, de consciência búdica, que estão amplamente conscientes e lidando com múltiplas realidades. São seres totalmente multidimensionais mesmo. Então começa a ficar meio difícil da gente imaginar com a nossa mente aqui de terceira dimensão, né? Por mais que provavelmente a gente já tenha estado desses estados de consciência há muito tempo atrás, como eu expliquei no vídeo do que nós somos, porque na verdade a gente fez um caminho assim de cima para baixo, a gente foi se fragmentando, então provavelmente a gente já foi uma dessas consciências, só que a gente escolheu estar nessa experiência agora. Mas então, a partir da sexta dimensão, começa a ficar uma coisa assim, muito doida, entendeu? Que a gente não consegue entender muito bem com a nossa mente racional. Não existe um consenso, assim, de quantas dimensões existem entre os espiritualistas daqui da Terra, e eu acho que a gente ainda não tá na hora de integrar isso, nem interessante, na verdade.
Acho que só da gente entender o que realmente é as dimensões, que na verdade tem a ver com seu padrão de consciência, e que inclusive já tem pessoas aqui na Terra que vivem em quinta dimensão, né? Se você trabalhar seu amor incondicional e você já enxergar tudo como uma coisa só e você transcender seu ego, sua mente e você viver o seu propósito, né? Você se sentir parte do todo, você já está vivendo em quinta dimensão, porque a dimensão não importa o lugar que você tá, importa o seu padrão de consciência mesmo e a sua vibração. Mas eu acho que o interessante é a gente entender realmente o que significa essa passagem da terceira dimensão para a quinta. Então eu fiz esse vídeo aqui para explicar mais o que é as dimensões e eu vou me aprofundar mais na terceira, quarta e quinta dimensão no próximo vídeo que eu fizer sobre isso. Mas por enquanto é isso, tá? Espero que tenha ficado claro pra vocês. Me segue no Instagram pra gente conversar. Se inscreve no canal também, por favor, pra me ajudar aí. E é isso. Não se esqueça que somos todos um, estamos todos conectados. Até mais.